Antes da gente começar o assunto de hoje, vamos fazer um breve retrospecto do nosso caminho até aqui. Então, nós começamos apresentando os aspectos gerais da área de instrumentação, com vários conceitos. Apresentamos também o diagrama de tubulação e instrumentação. Na sequência, nós começamos a focar na parte do controlador. Então, nós vimos as dinâmicas em malha aberta e em malha fechada, então os processos de primeira e de segunda ordem, e depois focamos nas duas principais estratégias ou modos de controle, que são o controlador liga-desliga, ou on-off, e o controlador PID. E assim nós encerramos, então, na aula passada, essa parte de controle do controlador, né, que nós chamamos aí de controle e automação industrial. E agora nós prosseguimos em direção aos elementos finais de controle. Então, é o nosso próximo assunto dessa e da próxima semana, em que nós iremos abordar as válvulas de controle, os tipos de ações em válvulas de controle e detalhamentos em relação aos tipos e elementos das válvulas de controle. E antes da gente começar a apresentação dos slides aqui, ver o conteúdo de modo mais detalhado, nós começaremos vendo um vídeo do YouTube que tem uma descrição geral a respeito do que é uma válvula de controle, já que o nosso assunto é elemento final de controle ou elementos finais de controle, e dentre esses elementos, a válvula é o mais importante e o principal deles, que vai ser a maior parte dos elementos finais de controle que nós iremos encontrar em processos químicos, vai ser uma válvula. Então, por isso que a gente vai começar dando essa apresentação geral, né, que é uma válvula de controle. Em seguida, a gente vai detalhar com os slides esse assunto, então, dos elementos finais de controle, focando em válvulas. E depois, no final da aula de hoje, a gente vai trazer um outro vídeo que vai mostrar mais elementos e também resumir o que nós iremos abordar na aula de hoje. Então, vamos começar com esse vídeo aqui. É um vídeo curto, tem aproximadamente 4 minutos só, e aqui com as legendas em português. In order to operate. The controller compares the actual flow rate to the desired flow value. The control valve receives a signal from a controller, such as a PLC or a DCS, in order to operate. The controller compares the actual flow rate to the desired flow value, called the set point. The controller will produce an output to move the valve to bring the flow rate to the set point value. A control valve is a power-operated device used to regulate or manipulate the flow of fluids, such as gas, oil, water, and steam. It is a critical part of a control loop and is an example of a final control element. The control valve is by far the most common final control element used in industry today. A control valve can be operated electrically, pneumatically, or hydraulically. A control valve receives a signal from a controller, such as a PLC, in order for it to move, resulting in a change in flow. Aqui o PLC, né, a sigla em inglês, ou CLP, a sigla em português, que é Controlador Lógico Programável, nada mais é do que a espécie de um computador no qual você pode programar, usando uma linguagem de programação específica dele ou do fabricante, diversos tipos de ações de controle, dentre elas um controlador PID, por exemplo. Então, esse aqui é apenas um dispositivo genérico em que você pode programar vários tipos de ações de controle, e aqui a gente vê então que o objetivo dessa malha de controle aqui que está sendo mostrada no vídeo é controlar a vazão que está passando nessa tubulação aqui. Para isso, então, tem-se um medidor de vazão que está localizado aqui, a jusante da válvula, ou seja, depois da válvula, que é um medidor de vazão utilizando uma placa de orifício pelo tipo da representação aqui.
Nós iremos ver isso mais em detalhes quando nós iremos abordar posteriormente, em capítulos, aulas posteriores, a respeito de medição de vazão. Mas, enfim, está se medindo aqui, então, vazão, indicando também a vazão no campo, né? Então, é um medidor e indicador de vazão e também um transmissor de vazão. Então, esse sinal está sendo transmitido para o controlador, que compara, então, com o set point, com a vazão desejada aqui na tubulação. É uma tubulação de uma saída de um tanque. E envia, então, a ação de controle para o elemento final de controle, que é essa válvula aqui, que está conectada. Aliás, a ação de controle está vindo por essa informação aqui, que está conectada, então, à tubulação aqui. Essa válvula de controle, então, vai regular aqui a vazão, portanto, ela é o elemento final de controle. Aqui nós temos, então, como variável a medida a vazão, variável controlada a vazão e variável manipulada também a vazão. Então, a vazão aqui, ela está no papel de todas as funções aqui, né? Variável controlada, variável medida e variável manipulada. Prossigamos, então. Because the PLC signal is electrical, the control valve may require a device to convert that electrical signal so that it can operate. A control valve has two separate components, the valve and the actuator. Valve bodies are of different types or styles depending on service conditions, piping layout, and desired application. The two classes of control valves are linear motion and rotary motion. On a linear motion valve, the stem and valve movement is up and down. A common type of sliding control valve is the gate valve. A rotary motion valve in almost all cases rotates 90 degrees from open to the closed position. A commonly used rotary valve is the butterfly valve. The actuator is the device connected to the valve through the valve stem that provides the force required to move the valve. As we said earlier, the actuator can be controlled electrically, pneumatically, or hydraulically. The most common and the most reliable is the pneumatic actuator. The control valve receives a signal from a controller, such as a PLC or a DCS, in order to operate. The controller compares the actual flow rate to the desired flow value, called the set point. The controller will produce an output to move the valve to bring the flow rate to the set point value. Because of how pneumatic actuators are built, a control valve will fail to a specific position when a loss of the control signal occurs. As the supply air pressure is increased, the rubber diaphragm pushes against the spring and moves the valve stem down into the valve body. As the supply air pressure is reduced, the spring will move the valve stem out of the body. The position to which the control valve is moved, if a loss of signal occurs, is referred to as the failsafe mode. The type of failsafe mode depends on the application for which the control valve is used. The actuator causes the valve to close in a fail-closed control valve. The actuator causes the valve to open in a fail-open control valve. In normal operation, the force of the spring must be overcome by the electrical or pneumatic actuator. In the event of a power failure to the actuator, the electrical or pneumatic force is no longer present, and the spring pressure forces the valve to open. You might wonder how much the valve opens or closes when the flow rate changes. Well, that depends on a number of things, such as the percentage of flow rate change and the diameter of the pipe. Regardless, the controller must be tuned so that it produces the correct response to any change in flow rate. This is most commonly achieved by using PID control within the PLC or controller. We have already created several easy-to-follow videos on... Bom, esse videozinho muito interessante, mostrando então
essa malha de controle e vários detalhes que a gente vai abordar então aqui na sequência, até para entendê-lo melhor, mas visualmente vários aspectos importantes relativos a válvulas já foram apresentados aí. Então nós estamos detalhando a malha de controle, né? No capítulo anterior nós focamos a nossa atenção aqui na unidade de controle, e agora a gente vai focar a atenção aqui no elemento final de controle, que, como eu disse, a maior parte dos elementos finais de controle vai ser uma válvula. Então, esses elementos finais de controle são aqueles responsáveis por, de fato, implementar a ação de controle, ou seja, de manipular a variável manipulada de tal forma a reduzir o erro entre o set point, que é o valor desejado, né, o ponto de ajuste, e o valor atual da variável controlada, né? Então, no caso aqui dessa malha de controle, que o objetivo é manter o nível do tanque aqui no valor pré-especificado, então o set point aqui é para o nível, e o elemento final de controle então é a válvula. Ela vai abrir ou fechar essa alimentação aqui, ou o suprimento, para manter o erro entre o nível lido e o nível do set point o menor possível. E, na maior parte, então, dos casos, como já falamos antes, esse elemento final de controle vai ser uma válvula, mas além de uma válvula, também pode ser uma bomba, pode ser uma válvula muito específica, chamada de solenoide, pode ser também um pistão, um motor elétrico, etc. Como as válvulas de controle são os elementos, é o elemento mais frequente como elemento final de controle, então a gente vai dar um detalhamento, um zoom muito maior, uma importância muito maior para as válvulas de controle aqui. E uma informação curiosa é que aproximadamente 5% dos custos totais de uma indústria de processos, refere-se à compra de válvulas. Então, dá para a gente perceber o impacto econômico que elas têm, não porque uma válvula seja muito cara em si, mas é pelo grande número de válvulas presentes. Em termos de número de unidades, elas só perdem para as conexões de tubulação, né? E onde que são usadas, então, essas válvulas? Em tubulações, entrada e saída de vasos, tanques e em várias outras aplicações diferentes. Em termos do ciclo de vida dessa válvula, essa figura aqui embaixo resume também algumas informações importantes. Apenas cerca de 20% do custo total no ciclo de vida de uma válvula é o custo de compra. A maior parte do custo no ciclo de vida de uma válvula, aproximadamente 70%, é com manutenção dessa válvula. E ainda temos custos para fazer a instalação, aproximadamente 5%, e custos para dispor essa válvula, ou seja, para descartar essa válvula, em torno de 5%. Então, o que chama atenção esse custo de manutenção, que em engenharia econômica a gente chama de OPEX, ou Operational Expenditures, ou seja, os custos operacionais, né? Contra os custos que nós chamamos de CAPEX, ou de Capital Expenditures, ou custo de aquisição de capital. E para que se utiliza, então, uma válvula? Uma válvula tem várias funções em um processo, como, por exemplo, regular a vazão de um fluido, prevenir que essa vazão flua no sentido inverso, fazer o controle e alívio de pressão, semelhante ao que a gente tem numa panela de pressão, né, que tem uma válvula ali que, à medida que a pressão lá dentro da panela vai aumentando, essa válvula ela é mais suspensa ou menos suspensa, deixando que o vapor seja aliviado para prevenir a explosão do vaso, né, da panela. E temos válvulas especiais que fazem controle de vazão direcional, ou seja, permitem a vazão somente numa direção, ou escoamento, serviço de amostragem, para controle de qualidade, principalmente, limitar vazões ou fluxos num determinado valor, e também selagem de fluidos na saída de vasos. E de todas essas aplicações, a mais comum e mais importante se relaciona com o controle automático,
Então, a utilização de válvulas para fins de controle automático e contínuo de um processo, que é exatamente essa função que nós vemos aqui nessa figura, né? Com a válvula aqui com o seu tamanho exagerado em relação aqui à tubulação, mas que a gente vê então a função dela aqui como elemento final, localizado após o controlador, que por sua vez está localizado após o sensor de medida, né? Então aqui é uma válvula idêntica à do vídeo que nós acabamos de ver em termos de função, em que a gente tem uma medição de vazão, um sinal sendo enviado e um controlador tomando uma ação de controle e a válvula executando essa ação de controle, regulando então aqui a vazão na tubulação. Nós vimos que a informação através dessa malha de controle pode fluir usando diversos tipos de transmissão, de transmitir essa informação, na parte que nós vimos relativa à telemetria, né? E aqui a gente vê que entre o transmissor e o controlador, e entre o controlador e a válvula, nós temos transmissão elétrica, no protocolo de 4 a 20 mA, e na parte final aqui, que é responsável por fazer com que a haste suspenda ou que desça ou suspenda, nós temos a utilização mais comum de uma válvula com atuador pneumático. Então nós precisamos de ar comprimido, que é justamente o que a gente vê aqui na faixa de 3 a 15 psi. As válvulas de controle, então, elas podem ter a sua abertura e o seu fechamento de modo manual, que é o caso que nós temos aqui à esquerda. Então, no caso manual, a gente vai ter que ter um volante aqui, para que manualmente a gente abra ou feche essa válvula, que é o tipo mais comum que a gente tem, por exemplo, numa residência. A maioria das válvulas numa residência doméstica são do tipo de abertura e fechamento manual, né? Válvula, por exemplo, quer seja uma torneira, quer seja uma válvula utilizada na irrigação de um jardim, que também a gente chama de torneira, etc. Mas também as válvulas podem ter dispositivos automáticos de abertura e de fechamento, sendo que o mais comum é o dispositivo pneumático, que é esse aqui à direita, mas também nós temos dispositivos na forma de motores elétricos para fazer a abertura e o fechamento da válvula. E conforme o tipo de abertura ou de fechamento que se dá, então aqui nessa figura a gente tem, por exemplo, uma válvula que a abertura e o fechamento aqui, ou o aumento ou a diminuição da vazão na tubulação, se dá na medida em que essa parte da válvula aqui, como nós veremos, recebe o nome de obturador, que ele sobe mais ou desce mais. Então aqui a gente tem um exemplo de deslocamento linear, que é quando então a peça móvel da válvula, que está conectada aqui então pela haste, então a parte que está interna aqui, conecta-se através da haste ao dispositivo aqui que faz a sua movimentação. Se esse movimento for linear, ou seja, de baixo para cima, então essa válvula vai ser do tipo linear, mas tem válvulas que o movimento de abertura ou de fechamento dela é na forma rotativa. Então aqui a gente tem um movimento completamente diferente, como por exemplo no caso da válvula borboleta, e aqui uma válvula linear, um exemplo é a válvula globo. E quais são as partes de uma válvula? Então nós temos inúmeras partes, são dezenas de partes de uma válvula, mas 3 partes são mais importantes. Quais são essas 3 partes? O atuador, fica na parte superior da válvula, nesse caso aqui um atuador pneumático. Aqui nós tínhamos um atuador elétrico e aqui um atuador manual. Além do atuador, nós temos o corpo, que é onde a válvula em si está instalada em contato com a tubulação. Esse corpo a gente vai ver, de acordo com o tipo de válvula, ele tem diversas geometrias e formatos. E conectando o corpo ao atuador, a gente tem uma parte intermediária aqui, que é chamada de castelo. E aqui eu coloco os nomes em inglês, tanto pelo fato de que recorrentemente a gente vai encontrar esses nomes por aí na nossa atuação profissional, de algum modo,
Então, aqui a gente tem o atuador, nesse caso aqui é um atuador manual, né, que em português a gente chama de volante. Atuador é o nome genérico, né, que ele pode ser pneumático, manual ou elétrico. Aqui a gente tem a haste. Embaixo nós temos o obturador, que é chamado de plug em inglês. Aqui o castelo, o bonnet. O assento da válvula, que é onde o obturador ele se assenta mesmo, né, que seria a expressão, né, ele se encaixa aqui no assento da válvula, e aqui o corpo da válvula. Tem outras subpartes da válvula, aqui mostrando mais nomes em inglês que ficam aí como curiosidade. Então, qual que é a função do atuador? Quer seja um atuador na forma pneumática ou na forma elétrica, ele dá a força necessária para movimentar o obturador, que está aqui embaixo, está dentro do corpo da válvula, né, o obturador, essa parte aqui, que efetivamente é que vai fazer o controle da vazão. Então, o atuador é que dá força a esse obturador em relação à sede da válvula. No caso de um atuador elétrico, então ele funciona no protocolo que nós já vimos, né, um sinal de 4 a 20 mA, que ele vai receber esse sinal, por exemplo, de um controlador e vai então, através de um motor elétrico, fazer aqui o posicionamento do obturador na posição requerida pelo controlador para entregar a vazão desejada. No caso do atuador pneumático, todo esse mecanismo de movimentação se dá através, então, da utilização de ar comprimido. E através de um sistema de mola, o ar comprimido vai fazer a força contra a mola, como nós podemos ver aqui, ó, tem uma mola presente. O ar comprimido, então, ou vai abaixar ou suspender essa mola, dependendo de onde que ele vai ser injetado, e o retorno automático do obturador, na ausência de ar comprimido, se dá pela presença da mola. Então, a mola faz o serviço contrário ou resistente à atuação do ar comprimido. E de acordo com a atuação desse atuador, no caso especificamente do atuador pneumático, ele pode ser chamado de atuador direto ou de atuador indireto. No atuador direto, a gente tem o que se chama de ação direta. O que é essa ação direta? Um aumento na pressão empurra a haste para baixo, enquanto a mola oferece resistência, empurrando a haste para cima. E no atuador de ação inversa, é o contrário. Quando a injeção de ar comprimido, ou seja, quando há aumento da pressão, isso empurra a haste para cima, puxa a haste para cima, enquanto a mola força a haste para baixo. Quando deve-se utilizar um caso e outro caso? Então, isso tem a ver com a questão, principalmente de segurança em relação ao processo. Então, de acordo com o posicionamento do posicionador, o posicionamento que ele deverá assumir no caso de pane no sistema de alimentação, a gente vai chamar que ele vai ter uma ação direta ou de uma ação inversa, ou também chamado de ar para fechar, ou falha abre, ou fail open no caso de ação direta, e no caso de ação inversa, de ar para abrir, ou falha fecha, ou fail close. E nos ícones de válvulas, essas duas ações vão ser representadas então por essa sigla aqui, FO ou FC, que vem de fail open ou de fail close, dependendo da necessidade. Então, o que significa cada uma dessas situações? Então, no caso da válvula ser ar para fechar, então AF, ou falha abre, FA, o que acontece? Com o aumento da pressão de ar na cabeça da válvula, a haste do atuador desloca-se para cima, de cima para baixo, até provocar o assentamento do obturador na sede, fechando a válvula. Então, por isso que ela é chamada ar para fechar, porque quando se injeta ar em cima, no posicionador da válvula, vai fazer com que a haste se desloque para baixo, fechando a válvula. Então, ar para fechar,
ou falha abre. Falha abre por quê? Porque na falha do suprimento de ar comprimido, a mola vai empurrar a válvula para cima, abrindo ela. Então, a utilização do ar comprimido vai ser no sentido de fechar. Havendo falha nesse suprimento de ar comprimido, a própria mola da válvula vai empurrar a haste para cima, abrindo a válvula. Então, na situação de falha, ela vai permanecer aberta. E na situação, então, de presença de ar comprimido, ela vai fechar. Na situação de ar para abrir, ou de falha fecha, a gente tem a situação inversa. Com o aumento da pressão de ar na cabeça da válvula, o que vai acontecer? O deslocador, a haste vai se deslocar de baixo para cima, provocando a abertura da válvula. Então, por isso que ela é chamada ar para abrir. Por quê? Porque a injeção do ar comprimido na parte superior da válvula, ele vai empurrar a haste para cima. E na falha de ar comprimido, o que vai acontecer? A mola vai empurrar a haste para baixo. Então, por isso que em falha do ar comprimido, ela vai fechar. E na presença de ar comprimido, ela vai abrir. Então, ela vai ser chamada de ar para abrir, A, ou falha fecha, FF. Então, essas duas situações, representadas então no P&I, por essas duas siglas aqui. E o que determina, então, se ela vai ser ar para fechar ou ar para abrir? Uma situação de segurança. Imaginemos, por exemplo, que essa válvula seja uma válvula de um trocador de calor, em que a válvula está controlando, então, a vazão de vapor. Então, na presença de uma falha, ou na hipótese de uma falha no sistema de controle dessa válvula, do ar comprimido, por exemplo, se ela está manipulando a vazão de vapor que chega ao trocador de calor, é razoável a gente pensar que numa situação, então, de pane do sistema de ar comprimido, ela deve permanecer na posição fechada. Para quê? Para prevenir um superaquecimento ou um aquecimento acima do desejado no trocador de calor. Então, se ela deve permanecer na posição fechada na situação de falha, ela deve ser o quê? Ar para fechar ou ar para abrir? Obviamente, ar para abrir. Por quê? Porque numa situação de falha, ela fica fechada, ela permanece fechada. Então, ela deve ser uma válvula, então, de ar para abrir e não de ar para fechar. E assim, a gente poderia pensar numa situação inversa de uma saída de um tanque. Se a gente tem perigo do tanque transbordar, então, numa situação de falha ou do sistema de ar comprimido ou de alimentação elétrica, se for um posicionador elétrico, o que deve acontecer com essa válvula? Bom, se ela está localizada na tubulação de saída de um tanque, e para evitar que o tanque transborde, então, no caso de pane do sistema de controle, ela deve permanecer o quê? Aberta ou fechada? Obviamente aberta. Então, ela tem que ser ar para fechar, porque na presença de falha, ela permanece aberta. Então, é assim que a gente escolhe, a partir da análise da situação de segurança, na situação de falha do sistema ou de suprimento de ar comprimido ou elétrico, como que essa válvula deve permanecer. Quais são as outras partes que a gente então tem de uma válvula? A gente falou então que as três partes principais eram o quê? Então, só recordando aqui. Atuador, castelo e corpo. Já detalhamos um pouco a respeito então do atuador, como que ele é do ponto de vista de funcionamento, elétrico ou pneumático, e o tipo de ação que esse atuador vai desempenhar então em relação ao corpo da válvula, no sentido de ar para fechar ou de ar para abrir. A outra parte importante que nós temos então da válvula é o que se chama de castelo, que é o que permite a conexão. Agora estou vendo que tinha esse atrapalhando aqui, ok, sumiu. Permite a conexão do atuador ao corpo
e ao mesmo tempo ele serve de uma guia para a haste. A haste vai se movimentar, no caso aqui, de uma válvula linear, de cima para baixo, então ele também serve de uma guia, fazendo com que a haste movimente-se no sentido bem retilíneo. Esse castelo ele pode ser do tipo normal, aletado, alongado ou com folhas de vedação. Então, o normal é de uso geral para produtos abaixo de 180 graus Celsius. Aqui o produto está fazendo referência então ao que está passando na tubulação. No caso de produtos passando na tubulação acima de 180 graus, é conveniente que esse castelo seja aletado. Para quê? Para dispersar calor, já que o fluido aqui está numa temperatura já mais elevada, e evitar que esse excesso de calor chegue aqui na parte superior da válvula aqui, evitando assim danos ao mecanismo aqui da parte superior, aos materiais envolvidos, etc. Na situação contrária, em que a gente tem passando pela tubulação um fluido em temperaturas abaixo de 5 graus Celsius, então um escoamento criogênico, o que se faz é alongar a parte aqui do castelo, tornar ele aqui mais espichado, para fazer com que, então, com a temperatura ambiente aqui, que se espera, né, ou que se supõe que ela seja um pouco maior do que esses 5 graus Celsius aqui, o que vai fazer então? Vai dissipar calor, nesse caso aqui vai dissipar calor multiplicado por -1, né? Ou seja, o calor vai fluir das vizinhanças aqui para o castelo e aquecendo ele, impedindo assim que essas baixas temperaturas cheguem aqui então na parte superior aqui, no posicionador, por exemplo. E no caso de escoamento na tubulação de produtos tóxicos ou radioativos, em que a gente deve ter o máximo de cuidado para evitar que esses produtos se escapem para o meio ambiente, então todo o castelo vai ser protegido, ele vai ser encapsulado por uma vedação que é chamada então de fole ou fole de proteção, porque no caso de algum vazamento, como tem partes móveis aqui, onde tem partes móveis, está sempre sujeito a ter algum tipo de vazamento, daí esse vazamento fica confinado aqui dentro desses foles de proteção. Então, descrevendo um pouco mais a segunda parte, né, que foi o castelo, nós tínhamos então o atuador, castelo e corpo. Então, vamos descrever um pouco mais o corpo da válvula. Então, o corpo, o que ele é? Ele é a parte da válvula que entra em contato com o fluido propriamente dito. Deixa eu ver como que some com essa... Sumir com essa barrinha aqui. Agora sumiu. Algumas coisas nesse Teams que acontecem miraculosamente. Enfim, voltando. O corpo, então, é a parte da válvula que entra em contato com o fluido e ele acomoda, então, a sede ou as sedes da válvula, dependendo do tipo que for a sede, e permite, então, o acoplamento da válvula, permite também o acoplamento da válvula com a linha de processo. Então, através dos flanges aqui, esses flanges localizados tanto no corpo da válvula, como é o caso aqui, quanto na tubulação. Então, através da união aqui dos dois flanges e do parafusamento deles, une-se a válvula, ou insere-se a válvula na linha da tubulação. Esse corpo da válvula ele pode ser classificado de dois tipos, de corpo simples, aliás, de sede simples ou de sede dupla. No caso de uma válvula de sede simples, nós temos apenas um assento e um obturador. No caso de sede dupla, nós temos 2 assentos e 2 obturadores. Quais são as principais características de cada um dos casos, então? No caso de sede simples, ou seja, com um assento e um obturador,
nós temos um custo menor, mais fácil manutenção e operação, uma boa vedação, mais força de atuação devido à pressão que o produto na linha impõe sobre o atuador e instalação de forma que a pressão do produto na linha tende a abri-la, porque o próprio fluido tende a empurrar o obturador para cima. No caso de sede dupla, nós temos como as principais características maior custo relativo à sede simples, porém é mais utilizada. Por quê? Porque demanda um menor esforço do atuador. Lembrar que o atuador é a parte que está em cima, que faz a movimentação aqui, então demanda uma energia menor por parte do atuador. O escoamento do fluido se dá por duas passagens distintas, né, que pode ser uma vantagem, né, no caso de obstrução de uma passagem, por exemplo, pela presença de sólidos ou de incrustações. Aqui nós temos duas, então a probabilidade das duas falharem simultaneamente é menor do que de apenas uma só, cuja probabilidade vai ser maior. Temos também guias de haste no topo e na base, ao contrário da de sede simples, que só tem uma guia. Nesse caso aqui, a guia está sendo guiada tanto na parte superior quanto na parte inferior também, no corpo da válvula. Entretanto, ela tem uma desvantagem que é em relação à sede simples, que é em relação à vedação. A vedação tende a ser pior, obviamente, pelo fato de ter duas sedes, né? E na presença, por exemplo, de pequenas incrustações aqui entre o obturador e a sede, que impedem o encaixe perfeito entre esses dois elementos, possibilitando, então, assim, pequenos vazamentos, né? É uma das razões, por exemplo, de uma torneira ficar pingando, né? Já que a torneira é um tipo de válvula. Em regiões onde a dureza da água, ou seja, a presença de sais de cálcio e magnésio é elevada, a tendência de incrustação desses sais aqui no assento da válvula, que ocorre, por exemplo, numa torneira, e assim não consegue-se fazer o acoplamento perfeito. Então, mesmo na situação em que o mecanismo está completamente fechado, a vedação não é 100% e ocorrem sim pequenos vazamentos, sendo que de 0,2% a 0,5% é considerado tolerável. Além desses três elementos que nós destacamos, então o atuador, o castelo e o corpo da válvula, nós temos um terceiro elemento, que é esse que está destacado aqui nessas três figuras. Então são três elementos diferentes, são chamados, esse terceiro elemento é chamado de posicionador. Ele é considerado um acessório em relação à válvula, entretanto ele é o principal acessório de uma válvula, ou seja, ele não faz parte da válvula propriamente dita, mas ele é um coadjuvante na ação de controle implementado por esse elemento final de controle. O que é esse posicionador? Ele é um dispositivo que transmite a pressão de carga ao atuador, através dessa conexão aqui, por exemplo, permitindo posicionar a haste da válvula no local exato determinado pelo sinal de controle. O que isso quer dizer? Então, suponhamos que a válvula está recebendo do controlador de processos a informação de que ela deve permanecer 50% aberta. É o posicionador que vai ser responsável, então, por entregar essa ação da válvula. Ele vai, então, imprimir aqui no atuador da válvula uma quantia de ar comprimido suficiente para que a válvula, então, permaneça 50% aberta ou 50% fechada. E ele vai checar essa informação, vai fazer uma malha de feedback aqui, verificando se de fato a haste está aqui na posição para entregar 50% da vazão. Então, o posicionador ele tem essa responsabilidade de fazer com que a válvula, de fato, esteja operando na posição que foi pré-determinada pelo controlador do processo. E como se usa, então, esse posicionador, né? Então, quais são as suas funções, né? Aumentar a força de assentamento em válvulas de sede simples, né? Então,
provendo maior quantidade de ar comprimido, ou menor, ou mais energia elétrica, ou menos potência. Compensar a força gerada pelo atrito do conjunto do atuador, aumentar a velocidade de resposta do elemento final de controle, permitir a operação em faixa dividida. Isso a gente vai ver mais posteriormente nos slides, que são as válvulas de faixa dividida, é quando duas válvulas recebem o sinal de um mesmo controlador. Inverter a ação da válvula e modificar as características de vazão da válvula. Essas características a gente vai ver logo na sequência. E antes de a gente ver essas características, aqui nós temos um exemplo de um posicionador elétrico autocontrolado. O que isso significa? Então, aqui nós temos o posicionador, essa parte aqui da válvula, uma válvula de controle manual, nesse caso aqui, representada aqui pelo volante, né? E, aliás, que pode ter controle manual e também pode ser atuada automaticamente, as duas situações. Então, o posicionador, ele recebe um valor do controlador. Então, o controlador está localizado aqui anteriormente, produziu uma saída de controle. Essa saída de controle é a vazão que o controlador deseja que esteja aqui nessa tubulação. Para fins de um posicionador elétrico autocontrolado, essa saída do controlador é um set point para ele, ou seja, ele recebe aqui um ponto de ajuste, um valor desejado. Então, vamos supor que o controlador está enviando a informação, válvula, faça com que a vazão fique em 30% do valor total, 30% aqui ou 70% de fechamento, por exemplo, aqui do sistema. Então, essa informação para o posicionador, ela representa um set point, um ponto de ajuste. Esse posicionador elétrico autocontrolado, ele lê o valor, então, que a válvula de fato está entregando, então o valor real, compara esses dois valores, ó, o 2 e o 3, e envia para o controlador um sinal de retorno, um sinal de feedback. E o controlador, então, ele vai ficar satisfeito ou insatisfeito, dependendo, então, desse retorno aqui que está sendo enviado. Então, é um dispositivo semi-inteligente que ele recebe um sinal do controlador e ele envia de volta ao controlador a checagem de que, de fato, esse sinal que o controlador está exigindo foi entregue aqui pela válvula de controle. As válvulas de controle, elas podem ter características de vazão diferentes e nós temos 3 grupos principais que resumem essas características de vazão de uma válvula. Uma válvula de controle pode ser, então, do tipo de vazão linear ou de característica linear, de abertura rápida ou de igual percentagem. Isso está resumido aqui nessa figura, em que nós temos, então, a característica de percentagem de vazão em relação à percentagem de abertura da válvula, para o caso linear, de igual percentagem e de abertura rápida. Então, aqui a gente pode ver claramente que para uma mesma percentagem de abertura da válvula, por exemplo, 50% de abertura da válvula, a percentagem da vazão pode ser bem diferente de um tipo para outro, indo de 10, 40 e até 80% da vazão, a depender principalmente do tipo do obturador. Então, aqui a gente tem um obturador que leva a uma válvula a ser de rápida abertura, é verde, um obturador linear, válvula linear, e de igual percentagem, esse caso de baixo aqui. Então, uma válvula dita de abertura linear, ou tem uma característica de vazão linear, quando ela produz uma variação linear ou proporcional, relação entre vazão e abertura, linear ou proporcional, que é o caso da reta aqui em verde, né? 50% aqui é a bissetriz, né, aqui do plano cartesiano. Então, a gente tem percentagens de aberturas iguais à percentagem de vazão. Isso só ocorre, então,
na válvula do tipo linear. Na válvula de abertura rápida, o que nós temos? Uma grande variação na taxa de vazão para uma pequena variação na posição da haste. Então, esse tipo de válvula é frequentemente utilizada para controles liga-desliga, né? Já que um pequeno deslocamento da válvula leva a uma grande variação na vazão. Isso a gente verifica pela geometria da válvula aqui, ó, um obturador desse tipo aqui, né? Um pouquinho que ele se desloca em relação aqui ao assento da válvula, grandes vazões então já vão ocorrer no processo, que é o que a gente observa então aqui na curva verde, ó. Então, pequenas percentagens de abertura aqui na válvula leva a grandes variações de vazão quando ela está saindo então da posição aqui de completamente fechada e caminhando para a posição de completamente aberta. Então, por isso que ela é chamada de abertura rápida. E a de igual percentagem, qual que é a característica dela? Se a haste da válvula mover-se 5% da sua posição inicial, e se isso acarretar uma variação de vazão de 20%, se ela mover mais 5 milímetros, a vazão vai variar mais 20%. Então, por isso que ela é chamada de igual percentagem. Porque para deslocamentos idênticos, ela mantém essa percentagem de modo idêntico. Não a vazão, mas a percentagem que é mantida idêntica. Então, por isso que é uma válvula que tem um comportamento do tipo exponencial. E para manter essa percentagem, então, no início, nós temos que ter percentagens de abertura maiores para ter maiores variações de vazão e, ao contrário, na parte final dela. Então, essas são as características principais relacionadas a uma válvula de controle. Nós vamos ver agora um novo vídeo que vai resumir e apresentar novamente vários conceitos que nós vimos aqui, só que agora de uma forma visual. E acho que é bem interessante mostrar esses vídeos porque vai fazendo aí esse laboratório virtual. We would almost always like to have control over different parameters of the process, like temperature, pressure, level, and so on. To achieve this, obviously we need a controller, like Programmable Logic Controller, or PLC for short. We also need some sensors and transmitters to send data over to PLC. Finally, we need a piece of equipment to carry out the PLC's commands, which usually called as final control element. A final control element can be a pump, a heater, a control valve, and so on. Então, nós falamos bem no iniciozinho que nós temos vários tipos de elementos finais de controle, mas para fins de processos químicos, o mais comum de todos, disparadamente, é a válvula de controle, mas em algumas situações nós também podemos ter uma resistência funcionando como elemento final de controle. Já mostramos isso também em vídeos anteriores, né, do aquecimento daquele tanque, controle PID, em que, para controlar a temperatura do tanque, nós podemos, por exemplo, manipular a potência dessa resistência aqui. Ou também pode ser uma bomba, no caso de controle de uma vazão, então, fazendo com que a vazão seja maior ou menor através do controle aqui de uma bomba, sendo o elemento final de controle. If you would like to figure out how control valves exactly work via an interesting practical example, stay with us to the end of this video. And if you like this style of video, subscribe and click the bell to receive notifications of new videos by Upmation. Very often by control valves, we mean the type of valves that are used not only to fully start and fully stop the flow, but also to control or adjust, or in other words, throttle the flow of the liquid. By throttling the flow, we achieve our final purpose, that is, for example, controlling the temperature of a furnace.
or the level of a liquid inside a tank. You may say how it is possible. Don't worry, we are going to talk about it in detail. Well, this is a glove valve, one of the most common types of control. Esses vários tipos de válvulas nós iremos ver na semana que vem. E um dos tipos de válvulas que a gente tem é a válvula globo. Então a gente vai detalhar o que é uma válvula globo na semana que vem. Valves. Let's take a quick look at its different parts. This is the body of the valve that the fluid will pass through it. And this is the bonnet that is connected to the body and covers its... Na tradução automática do YouTube, que está com legendas em inglês, eu coloquei a tradução automática para o português e ele traduziu a palavra de castelo em inglês para capô, mas bonnet em inglês, especificamente em válvulas, a gente traduz por castelo e não por capô. Inner parts. We call this part plug. The plug will control, stop, or start the flow by exposing the liquid flowing inside the pipe. Plug em português é obturador. This part here is the actuator that transfers the mechanical power to the plug using the stem. The actuator will receive the commands from the positioner. The main role of the positioner is to be an interface between the PLC and the actuator to precisely adjust the plug for being open or closed. There are a variety of actuator and positioner types, and we are going to check them all at the end of this video. So let's start with an example to understand the operation of the positioner and its relation to the PLC and actuator. In this example, we aim to control the temperature of a liquid within a tank by regulating the flow of an additive. This additive will generate heat by having a chemical reaction with the liquid already inside the tank. Say the PLC decides to send a 50% open command to the control valve. This command is based on two items. First, the PLC logic, and second, the feedback it has received by the temperature sensor installed on the tank. This command signal often is in the form of a 4 to 20 mA DC electrical current and is sent from the PLC. The device that receives this signal on the field is the positioner of the control valve. As we are using a specific type of pneumatic actuator in this example, which needs compressed air to become activated, therefore, we chose an electro-pneumatic positioner. Don't worry about the names at the moment. In this case, the positioner plays the role of a translator and converts the PLC language to the actuator language. It means that the positioner will convert the 4 to 20 mA signal to an air pressure signal. But how it happens? Well, inside of this positioner, we have a converter unit, which is called I2P transducer. In fact, this transducer converts the 4 mA DC current to a 3 psi air pressure, and the 20 mA DC current to a 15 psi air pressure. And of course, they are proportional in the middle range. We call 3 to 15 psi air pressure as the pneumatic signal. So, with a simple calculation, we understand that in order for the PLC to open the valve for 50% of its full range, it should send a 12 mA signal to the positioner. Then the positioner will convert it to a 9 psi signal accordingly and will send it directly to the actuator. But wait, it sounds like the 9 psi pressure is not enough to move the actuator. Therefore, we need another input to the positioner as the air supply. The air supply input will provide us with a clean, filtered, regulated air with sufficient pressure thanks to this filter regulator device. After all, using the air supply input and a built-in pressure amplifier, the positioner will be able to convert the 9 psi pressure signal to sufficient air pressure for moving the actuator to the right amount. Now we see that the actuator is able to overcome its spring force, and so far so good. But same as the PLC that requires feedback by the sensor to decide about the command it is going to send,
The positioner also needs to receive feedback to precisely position the valve stem and open the valve to 50%. This feedback is sent by the control valve to the positioner using a mechanical mechanism. In this way, the positioner will decide how much pressure the actuator needs to move the valve stem. In general, positioners come into three different categories. First, the electro-pneumatic positioners, or I2P positioners, that we already discussed in the example. Second, the pneumatic positioners, in which their control signal is a pneumatic signal and they do not need any I2P transducer modules integrated. The last is digital positioner or digital valve controller. In addition to an I2P transducer, these positioners take advantage of a microprocessor to fill in the place of the mechanical position feedback. The input signal or setpoint from the PLC will directly send to the microprocessor. The valve position feedback, which is measured electronically, will also enter the microprocessor. Comparing these two electronic signals, the microprocessor is able to adjust the valve position quite accurately in comparison with the other types of positioners. Using digital positioners, we are able to communicate with the valve by different types of protocols, such as hard or field bus protocols like Profibus. By such digital communications, we can calibrate control valves way more easily using handheld communicators without tackling time-consuming and sometimes difficult mechanical adjustments. Besides, we can send some feedbacks from the control valve to the PLC or DCS via these communication protocols. The last point is that the standalone I2P transducers can control the valve independently in case that the accuracy is of less importance, meaning that they are not integrated into any kind of positioners, and therefore there is no feedback in this case. Now that we've got introduced to the positioners, let's get into the actuators and their different types. Generally, we can classify the actuators into four different categories: pneumatic, hydraulic, electric, and manual. The pneumatic actuators are the most used kinds of actuators due to their simple design, fairly low price, and of course being intrinsically safe. Electric actuators have an electric motor inside. In the first place, they have been designed for on-off applications, but nowadays, some of them are upgraded for continuous control applications. The primary application of them is in the locations that we don't access the compressed air. In this video, we'll learn how a spring and diaphragm actuator, along with an electro-pneumatic positioner, adjusts the valve in order for the valve to control the flow of the liquid according to the PLC's commands. Well, it's time to ask us your questions or tell us about your experiences dealing with the control valves in the comments. Again, if you like these kinds of... Então, como vocês puderem ver, bem interessante, porque mostra visualmente várias coisas que nós discutimos nos slides, né? E eu acho que um complementa bastante o outro. Então é isso que nós tínhamos para apresentar hoje, pessoal, e na próxima semana então nós continuamos com esse capítulo ainda, finalizando ele, vendo então os tipos de válvulas mais comuns, já que é o elemento final de controle mais presente que nós temos numa indústria de processos.